paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione cada vez mais para perto de Ti. Lembrando que estamos na segunda leitura bíblica, essa de sequência cronológica, ou seja, mais ou menos de acordo aos acontecimentos, estamos no segundo livro dos reis, onde o próprio nome diz, fala sobre os reis de Israel e de Judá. Você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é pura e simplesmente a palavra do nosso Senhor. Não falamos sobre religião, muito menos sobre placa de igreja. Não se esqueça de se inscrever, ativar os sininhos aí para receber as notificações, curta, compartilhe, comente. Quanto mais você interagir com o canal, mais o YouTube entende que é importante, né, que os vídeos são muito relevantes e assim também ajuda a propagar a palavra do nosso Senhor. Aqui em cima eu deixo o canal A Turma da Pipoquinha, que é o canal para evangelizar a criançada. Ela também faz um trabalho maravilhoso de ajuda às pessoas, inclusive na África também, né? Ela sempre está ao auxílio dos irmãos lá. Vamos lá. No segundo livro de Reis, hoje o capítulo 10 fala sobre Jeú extermina os descendentes de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo que chegar a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, cavalos, a cidade fortalecidas e as armas, olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto disseres faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bom aos teus olhos. Então, segunda vez lhe escreveu outra carta, dizendo: Se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomais as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e vinde a mim amanhã, a esta hora, em Jezreel. Os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram nas suas cabeças nos cestos e mandaram-nas para Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei, e ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta, até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que a palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu para Samaria. Estando no caminho, em Bet-Eked, dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar.
E partindo ali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual o saudou e lhe disse: Reto é o teu coração para comigo, como o meu é para contigo? E disse Jonadab: É, então se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro e disse: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que feriram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor lhes dissera. Perdão, gente, minha voz ainda não tá boa, ainda sinto um pouco de falta de ar, então de vez em quando trava um pouquinho. Mas Deus já havia dito, né, que não haveria mais descendência de Acabe, né, o rei de Israel, porque ele estava indo contra as palavras do Senhor, ele e Jezabel, sua esposa. Então Deus já havia dito, né, através do profeta Elias, que não haveria mais descendência deles. E no versículo 18 a gente continua. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não te falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado a outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: Tire as vestimentas para todos os servos de Baal, e lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da guarda e aos capitães: Entrai e feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada. Então os da guarda e os capitães os lançaram fora e entraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: Porquanto bem agiste em favor o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a quarta geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado em andar com todo o seu coração na lei do Senhor de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro em Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, os demais atos de Jeú, todo quanto fez, e todo o seu poder, porventura, não estão escritos no livro das crônicas de Israel. E Jeú dormiu com seus pais e os sepultaram em Samaria. E Jeoiacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Olha só, Jeú, ele estava ali seguindo os caminhos do Senhor, né? Destruindo a geração de Acabe, né, do rei Acabe, acabando com os sacrifícios ali, com o templo de Baal, mas ele não se permaneceu em toda a palavra do Senhor, ele continuava adorando o boi, bezerro de ouro, né? Então ali ele começou até a servir ao Senhor ali, e Deus estava se agradando das atitudes dele, mas infelizmente ele não permaneceu nos caminhos do Senhor, né?
como muitos casos a gente vê, não só os antigos, mas hoje em dia também é muito assim, né? A pessoa começa ali, o primeiro amor, né? Vai ali firme, forte, sempre adorando, glorificando o nome do Senhor, mas aí começam a vir as perseguições, as provações, e nem todos têm a fé que realmente necessita para seguir a Cristo, né? E no capítulo 11 fala sobre o reinado de Atalia em Judá. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha de Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs juntamente com a sua ama num quarto isolado e o escondeu Atalia, e assim não o mataram, e esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos. E Atalia reinava sobre o país, e no 7º ano Joiada mandou chamar os centuriões com os capitães da guarda e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei, e deu-lhes ordem, dizendo: Isto é o que haveis de fazer: uma terça parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei, e outra terça parte estará à porta de Sur, e a outra terça parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão guarda na casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito até o lado esquerdo da casa, do lado do altar até o lado da casa em redor do rei. Então ele tirou o filho do rei, lhe pôs a coroa, lhe deu testemunho e o fizeram rei. Então ungiram, bateram palmas e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor, e olhou e viu que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocava trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e gritou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o a espada, porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. E eles a prenderam e a levaram pelo caminho da entrada dos cavalos ao palácio real, e ali a mataram. Aqueles que estavam atentando ali contra o reinado, né? Ali Deus manteve a proteção ali, usou de pessoas ali, usou do sacerdote para manter a proteção do rei, né? E a gente continua no versículo 17. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram, também os seus altares e as suas imagens, totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, os capitães, os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor pelo caminho da porta dos da guarda ao palácio, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram a Atalia, a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei, né? Ali naquela época, aliás, hoje ainda continua, né? O reinado ele se mantém na família. Então, na falta do rei, o príncipe é elegido rei, né? E naquela época não era diferente, também continuava sendo assim.
Por isso, aqui no caso, ele com apenas 7 anos, mas ele era o príncipe, né, o primogênito, então ali ele deveria ser o rei. Então, quando ele foi consagrado rei, tinha exatamente os conselheiros, os sacerdotes, exatamente para isso, para auxiliar o rei ali em questão dos comandos, em questão do que deve ser feito, né? Afinal de contas, não sei como é, mas eu imagino que seja um trabalho muito difícil, muito delicado, né? Mas Judá, ele se permanecia no caminho do Senhor, né? Lembra quando nós vimos a divisão, né, do povo hebreu, que das 12 tribos, 10 tribos ficaram para Israel e 2 tribos ficaram para Judá. E Judá nunca faltaria uma descendência, né? Que Deus fez uma aliança com Davi ali, que nunca faltaria a sua descendência no trono, desde que, obviamente, seguisse o caminho reto, né? Seguisse o caminho justo. E todos aqueles que se permaneceram no Senhor, todos eles continuaram seu reinado. Mesmo que teve casos mesmo em Judá que não seguiram, né? Que se afastaram da presença do Senhor, mas Deus não fez nada por amor de Davi. Deus permitiu que seu reinado continuasse por um certo tempo, mas que não afetasse a cidade, né? Que não afetasse a cidade por amor de Davi, porque ele tinha feito uma aliança com Davi. Ao contrário, Israel sempre se manteve fora dos caminhos do Senhor. Então, quando houve essa divisão, aqueles em Israel que adoravam ao Senhor, eles iam até Judá para adorar ao Senhor. E quando foi feita a divisão total ali, que teve até ameaças do reinado e tal, então todo aquele povo que estava em Israel, que adorava ao Senhor, eles foram de uma vez lá para Judá, pra morar em Judá, para ali poder continuar servindo ao Senhor. E o que nos mostra mais uma vez a palavra do Senhor é o quê? Que devemos permanecer no caminho do Senhor. Não é um problema, não é um processo, não é uma luta que deve nos afastar da presença do Senhor. Afinal de contas, nós decidimos, né? Eu decido se eu vou seguir ao Senhor ou não. Mas se eu seguir, eu tenho que ir em verdade e em espírito. Eu tenho que ir meu coração, minha mente aberta para satisfazer a vontade dele. Porque aqueles que andam no caminho do Senhor, esses terão o galardão. Agora, aqueles que não andam, não terão. Você pode até não acreditar em Deus, mas Deus acredita em você. Deus confia no seu potencial. Mas o inimigo também acredita em você. O demônio também acredita em você. Então, você tem que tomar uma posição, você tem que saber onde pisar. Então, se você vai seguir realmente o caminho que é certo, o caminho que é justo, o caminho verdadeiro, né? Um caminho de benevolência, um caminho de caridade, um caminho de amor. Vai ser fácil? Obviamente que não vai ser fácil, mas o seu galardão está garantido, porque a palavra diz que aquele que crê em mim será salvo, né? Então, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que segue os caminhos de Jesus Cristo, esse terá a salvação. E a salvação é viver no reino do Senhor, é viver na mais perfeita paz e tranquilidade na presença do Senhor, adorando e glorificando a Ele. E aqueles que não seguirem vão ficar à mercê do mundo até o dia do juízo, e depois disso, aí sim que vai vir o sofrimento. Então, te prepare, a gente está vendo muitas coisas acontecendo aí, muitos sinais se concretizando, famílias sendo destruídas, destruída a instituição familiar, né? Hoje em dia, pai, mãe, gente, não existe respeito mais, né? Respeito é uma palavra que foi banida do nosso dicionário. Hoje em dia, você não pode nem ser educado mais no ônibus. Se você pisa no pé de alguém ali sem querer, quando você vira para pedir desculpas, a pessoa tá com fone de ouvido nos 2 ouvidos, então nem percebe, nem responde o fato de você ter pisado e nem escuta o seu pedido de desculpas. Então tá cada vez mais difícil, né? A conexão humana não existe mais, né? Hoje, com essa tecnologia, está afastando muita gente. Então, essa é uma ferramenta muito importante que nós temos que usar para levar a palavra do Senhor, para levar a mensagem do nosso Senhor para aquele a quem precisa. Mas é só para isso. Levar a palavra do Senhor, trabalhar e estudar. De resto, procure ficar com a sua família, procure ter contato, procure ter olho no olho, né? O toque não existe mais. Já há muito tempo a gente vê que não existe mais toque, não existe mais
aproximação do ser humano, e isso vai esfriando o ser humano. Isso é natural do ser humano, vai esfriando. Se a gente começar a se afastar, se a gente não tiver mais contato, cada vez mais a gente vai querer ficar mais isolado. Por quê? Porque toda a distração, trabalho, educação, tudo está numa telinha. Não preciso de outras pessoas para poder fazer isso. Então, procure, sabe, procure se aproximar mais das pessoas, procure ter mais contato, né? Procure ter mais toque, porque um dia vai chegar que não vai ter isso, né? Nós aqui no Brasil, nós somos privilegiados, temos a liberdade de expressão e é um povo muito caloroso, é um povo muito receptivo, muito amoroso, mas esse amor está se perdendo, né? As pessoas que de fora que vêm aqui no Brasil, eles não têm esse carinho que nós brasileiros temos. Mas mesmo isso, que é uma qualidade maravilhosa aqui do Brasil, a gente está perdendo. Então, vamos lutar para permanecer a nossa essência e sempre na presença de Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, Senhor, manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, quebranta esse coração aflito, esse coração desesperado, Pai. Leva a tua luz, a tua glória, Pai. Dirija, ensine aos caminhos a seguir, Senhor. Mostre a tua presença a essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, caia por terra toda maldição, toda enfermidade, toda síndrome do pânico, depressão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que saia de uma vez por todas para nunca mais voltar. Eu peço a Ti, Senhor, por toda a minha parentela, Pai. Derrama a Tua unção sobre cada um, Senhor. Traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Ti, Senhor, de Tua sabedoria, de Teu discernimento. Em nome de Jesus, Senhor, nos guie, Pai. E, por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Lembrando que na comunidade Reunir Cristã, que fica na Vila Campestre, ali na Rua Príncipe das Astúrias, número 353, tem culto ali aos domingos às 18h30 e às terças e quintas às 19h30, né? Sempre quando eu estou presente lá, eu transmito aqui ao vivo pelo canal. Então, nos acompanhem. E quinta-feira, dia 17, teremos uma transmissão ao vivo especial, pois eu vou entrevistar a Pipoquinha. Então, chama a criançada para poder participar. A gente vai estar ao vivo ali, interagindo com todos. Será transmitido simultaneamente nos dois canais, né? No canal Veridiana Costa e no canal Turma da Pipoquinha. Então, chama a criançada aí para participar, já programa aí na sua agenda, às 15h30 será feita a transmissão ao vivo ali, uma entrevista ali, vai ser, entrevista não, né? Não sou entrevistadora também, mas vai ser ali uma conversa, um bate-papo com a Pipoquinha, para a gente saber como que surgiu essa ideia da Pipoquinha, né? De evangelizar as crianças, né? De levar a palavra do Senhor para as crianças, de ter esse jeitinho especial para falar com as crianças, né? Para chamar a atenção delas. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dela e do trabalho da missionária Simone, né? Que é a mulher, a missionária por trás disso tudo, que é a serva do nosso Senhor, que está ali seguindo esse caminho de evangelização, de conscientização e de ajuda aos que necessitam. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.